Tamires, mas podem me chamar de Tatá. Nós do Instituto Terra Azul estamos muito felizes em poder ajudar a vocês a organizarem seus fóruns das juventudes em recursos hídricos. Falamos no plural porque são muitas as juventudes. Olhem as manchetes de algumas notícias do início de 2015 nos jornais. Estado do Rio de Janeiro vive a pior crise hídrica da sua história. Será que o problema acabou? Foi tudo resolvido? Não teremos mais problemas de falta de água? A água está disponível para todos? Temos a certeza que não. Ficamos então pensando como nós jovens podemos ser envolvidos nessa discussão? Aqui no Rio de Janeiro, no Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, em um de seus subcomitês, o de Sistema Lagunar de Jacarepaguá, o Instituto Terra Azul ajudou a estruturar o Fórum da Juventude em Comitê de Bacia. O curso que vamos ministrar quer ajudar a vocês a formarem fóruns das juventudes em recursos hídricos. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro, No que acreditamos? Cremos que tem jeito ou achamos que é isso mesmo e deixamos para lá o que acontece à nossa volta? Oficialmente, as 6 mesorregiões do estado, segundo o IBGE, são o Sul Fluminense, Metropolitana do Rio de Janeiro, que dividiu o território fluminense em 8 regiões de governo: Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Baixadas Litorâneas, Região Costa Verde, Região Médio Paraíba, Região Centro-Sul Fluminense, Região Metropolitana, Região das Baixadas Litorâneas. A região de governo, chamada de Costa Verde, está distribuída nas regiões hidrográficas 1, Baía de Ilha Grande, e 2, Guandu. A região é reconhecida pelas suas belezas naturais, que favorecem o desenvolvimento do turismo, principalmente na microrregião da Baía da Ilha Grande. A quantidade de água do planeta é praticamente a mesma há 2 bilhões de anos. Com o crescimento urbano acelerado, estamos gradativamente consumindo mais e também poluindo cada vez mais nossas águas superficiais e subterrâneas. Existem várias formas de consumo ou de uso de água doce em nosso planeta, em nosso país ou em nossas bacias. Próximo aos nossos rios e nascentes, existem captações de água para o consumo humano ou doméstico. Você já pensou de onde vem toda essa água? De que manancial? Manancial precisam, antes de decidirem realizar alguma coisa, ter uma visão do todo. Ou seja, precisamos deixar de ver apenas a nossa casa, nossa rua, até mesmo nosso bairro. Precisamos olhar do alto e ver o resultado de nossas atitudes até onde chegam. Vamos dar um exemplo. Imagine, estamos em um território em que do alto dos maciços, uma bacia hidrográfica tem como principal elemento delimitador o seu relevo. Isso porque a água que por ela circula segue um caminho de acordo com o desnível do terreno. Uma bacia apresenta o rio principal e muitas das vezes é formada por vários ribeirões, riachos e córregos. A bacia é alimentada principalmente pelas águas das chuvas e lençóis subterrâneos. Vamos usar como exemplo a bacia hidrográfica do Sistema Lagunar de Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro. Um exemplo bem legal é a do Rio Paraíba do Sul. Ele nasce na Serra da Bocaina, no estado de São Paulo, com o nome de Rio Paraitinga. Vamos ver como ocorre a transposição de água a partir do reservatório em Santa Cecília, em Barra do Piraí? Depois de formar o reservatório de Paraibuna, Santa Branca, receber água do reservatório de Jaguari, o Rio Paraíba do Sul entra no estado do Rio de Janeiro e forma o reservatório do Funil. A transposição ocorre quando o rio chega em Barra do Piraí, no reservatório de Santa Cecília. O principal destaque da região hidrográfica 2 fica para a transposição do Rio Paraíba do Sul,
seu aproveitamento energético e para a estação de tratamento de água do Guandu. É principalmente próximo à captação da ETA Guandu, no município de Seropédica, que observamos forte pressão no uso do solo urbano e industrial, que já domina a maior parte dessas planícies e que começa a se intensificar com a implantação do arco rodoviário. É na RH2 que registra-se também intensa atividade de extração de areia e outros minerais da construção civil. O relevo da maior parte da RH3 é constituído de colinas e morros, que apresentam vastas áreas desflorestadas, com uma expressiva ocorrência de processos erosivos, contribuindo para o assoreamento e a degradação da qualidade dos rios. São também muitos os usuários que captam água dos rios e dos lençóis freáticos e que precisam de autorização para essa captação. O Sistema Nacional possui como órgãos responsáveis pela formulação da política duas estruturas colegiadas: o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Os órgãos responsáveis pela formulação da política são o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o CERRI, e os comitês de bacia de cada bacia estadual. São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Os planos de recursos hídricos, o enquadramento dos corpos de água em classes, a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, a cobrança pelo uso de recursos hídricos, o sistema de informações. Para saber se existe água na bacia para todos, qual a qualidade desta água e o que precisa ser feito para que não haja conflito entre os usuários, um trecho de rio muito poluído eu classifico como classe 4. É o que temos. Desejo levar ele para a classe 1, uma classe muito boa. É o que queremos. Mas como as suas margens são muito ocupadas e poluem muito aquele trecho, por enquanto não dá para mudar muito. Eu só posso levá-lo para a classe 3. É o que podemos ter. Nós vemos que a primeira captação de água é para abastecimento humano. Tem uma estação de tratamento de água próxima ao rio e provavelmente muita água deve estar sendo captada. Por isso, o poder público deve avaliar se esse rio suporta a retirada da quantidade informada na solicitação do requerente, que nesse caso aqui é a concessionária de água. Por isso, a solicitação de outorga é importantíssima. De acordo com os propósitos da Lei 9433, a cobrança visa incentivar a racionalização do seu uso e obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de bacia. A ideia do sistema é descentralizar e dar acesso aos dados e informações a toda a sociedade. Deve fazer parte desse sistema informações como cadastro de usuários, mapa de outorgas, de domínio de cursos d'água, de abastecimento urbano de água, além de muitas outras informações. Por que o comitê tem como missão fazer a gestão descentralizada? Porque antes da existência do comitê, quem fazia a gestão era só o poder público. Agora, ela é descentralizada com os usuários e a sociedade civil. Quando isso acontece, temos muito menos chance de errar do que antes. Sendo 15 do segmento poder público, 15 usuários e 15 da sociedade civil, e 45 suplentes, um de cada representante titular. Esse plenário geralmente se reúne de 3 em 3 meses, quando não acontecem reuniões extraordinárias. A diretoria colegiada é constituída de 6 membros, tendo sempre 2 de cada segmento. Um diretor-geral, um vice-diretor, um diretor-secretário e 3 diretores administrativos. Quando o comitê possui uma entidade delegatária, aquela que faz o papel de uma agência de bacia, ela exerce a função de secretaria executiva. Vocês que estão participando dessa capacitação já estão ficando aptos a exercitarem o papel de protagonistas na gestão compartilhada de recursos hídricos. Por isso, agora só falta organizar os fóruns das juventudes em recursos hídricos. Boa sorte
e sucesso no trabalho. Tchau!